Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos estar estudando aqui a parte de terça-feira, face a face, 23 de junho. Mas antes, né, de estar estudando a lição, como já é de prática, vamos estar fazendo a oração, pedindo o auxílio do Senhor para que a gente possa estar entendendo a lição. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui estudando a Sua palavra. Que o Senhor possa estar comigo, com cada um de nós e que possamos entender o propósito do Senhor para cada um de nós. Fica conosco, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Face a face. Fomos criados para viver perto de Deus. Desde a criação, seu propósito tem sido restaurar o relacionamento rompido entre nós e Ele. O Senhor colocou um senso de eternidade no coração do ser humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Fazemos parte do grande conflito que se desenrola ao nosso redor e dentro de nós, e dentro de nós. Mas muitas vezes não paramos para considerar o alto preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Presos a batalhas e provações da vida, nos esquecemos do que a palavra nos diz. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. À medida que o mundo caminha para o fim, sabemos que um dia uma pequena nuvem branca surgirá no céu. Ao se aproximar, veremos nela alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus virá acompanhado por milhões e milhões de anjos, e todo olho o verá. Ao descer, ouviremos o brado do Senhor e a trombeta de Deus. Os túmulos dos que dormem em Cristo se abrirão e eles ressuscitarão primeiro. Reconhecerão a voz daqueles que o chama e verão o rosto do Redentor enquanto sobem para encontrá-lo nas nuvens. Que verdade extraordinária e maravilhosa! Um dia veremos Jesus, de verdade. Ouviremos sua voz e confessaremos a ele que ele é o Senhor, aquele sobre quem lemos, a quem oramos, de quem falamos, aquele por quem o nosso coração sempre ansiou. Nós o veremos face a face. Podemos ter plena certeza disso, porque Deus é fiel e suas promessas são de verdade. Naquele momento, quando as trombetas soarem e todo olho contemplar Jesus, saberemos que valeu a pena esperar. Cada oração perseverante, cada momento em que priorizamos tempo com Ele, cada vez que falamos com ousadia em seu nome, cada provação, tudo fará sentido quando contemplarmos o seu rosto. Apocalipse 22, verso 4. Vamos lá. Realmente vai ser um momento extraordinário. Não podemos, assim, ter noção do quão realmente vai ser grandioso para a gente poder ver o rosto de Jesus. Claro, quando nós falamos sobre eh, uma vida sem pecado, sobre a recompensa dos santos, muitas pessoas vão pensar na vida eterna, vão pensar num lugar maravilhoso onde não vai existir mais maldade. Isso é muito bom, mas acredito que, como a música diz, né? Um hino na realidade acaba falando, né? Não tem sentido você viver eternamente, não tem sentido você estar num lugar onde não existe maldade se Jesus não estiver lá. Porque foi através dele que nós temos essa oportunidade. E é ele que precisa ser glorificado. Ele venceu a morte. Então, assim, vai ser sim maravilhoso poder viver num mundo onde não vai existir maldade, né? Estar na Cidade Santa. Mas, acima de tudo,
o mais importante, o mais extraordinário, vai ser ter a oportunidade de ver Jesus face a face. Quando nós lemos a Bíblia, em especial, claro, né, os evangelhos, a gente vê o sofrimento que ele teve, o que ele deixou e como foi difícil, né, todo o percurso que ele fez aqui na terra para que a gente pudesse ter a oportunidade de ser perdoado. E é perigoso a gente esquecer disso e focar somente nas bem-aventuranças, né? Isso é muito perigoso, né? Aqui diz o seguinte, né? Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e ele tomará o nosso frágil corpo imortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Ou seja, essas coisas só vão acontecer, o pecado só vai acabar, de fato, por causa de Jesus, né? E devemos ter esse pensamento, né? Muitas das vezes a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida e a gente pensa, poxa, como que eu vou fazer isso? É o Espírito Santo ajudando, é Deus o Pai, né, fazendo a parte dele também, mas Jesus, Jesus, ele, sabe, ele morreu. Ele morreu por cada um de nós. Ele foi açoitado, cuspiram no rosto dele, colocaram uma coroa de espinhos. Então nós não temos como chegar aqui e falar que não, eu vou viver a minha vida tranquilo e vou para o céu e é isso mesmo. Não, a gente precisa realmente pensar no que Deus ele sofreu, que Jesus ele sofreu para que nós pudéssemos ter essa oportunidade, né? Aqui embaixo, né, tem uma pergunta. O que você imagina que vai pensar e sentir no instante em que vira o rosto de Jesus pela primeira vez? Uma pergunta que eu não consigo nem responder, sinceramente, né? Só de imaginar, a gente, sabe, a gente fica paralisada, né? Porque, primeiro porque não sabemos exatamente como Jesus é, né? Temos algumas, né, coisas escritas na Bíblia, mas não necessariamente falando 100%, olha, Jesus ele era exatamente desse jeito. Mas principalmente, não pela aparência dele, mas pelo que ele já fez por cada um de nós, como nós falamos. Ele sofreu tanto, né? E ele continua, né, sofrendo toda vez que a gente cai em pecado, não porque, nossa, né, olha, fulano caiu em pecado, mas porque realmente entristece ele, né? Então, assim, né, conhecer um Deus, sabe? Ter a oportunidade de conhecer o Deus de que sofreu por mim e que mesmo assim continua me ajudando a levantar, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que ele não merecia ter passado por nada disso e poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Conhecer um Deus que não tem amor, um Deus que é amor, isso vai ser, assim, coisa realmente de outro mundo. Vai ser algo que não dá pra gente chegar e falar, não, a minha reação vai ser assim, eu vou ficar muito feliz e, sabe, não dá pra poder pensar, assim, realmente de fato como vai ser, sabe? Eu só posso falar assim que realmente é outro nível, como o pessoal diz, né? Mas enfim, essa lição realmente eu fico muito feliz, uma lição muito bonita, por sinal, né? Nos mostrando realmente que um dia, hoje, né? O que, né? Aqui diz uma parte bem bonita, né? Cadê? Aqui diz. Que verdade extraordinária e maravilhosa! Um dia veremos Jesus, de verdade, ouviremos sua voz e confessaremos que Ele é o Senhor, aquele sobre quem lemos, a quem oramos, de quem falamos, aquele por quem nosso coração sempre ansiou. Nós o veremos face a face, né? Que nós possamos realmente ter isso em mente de que Jesus ele vai realmente, ele está às portas. Ele só precisa que nós façamos a nossa parte, né? Que entregamos a nossa vida nas suas mãos. Enfim, vamos orar.
Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de ter estudado a lição, de ter tido esse momento de comunhão com o Senhor, entendendo que um dia nós veremos o Senhor face a face e que isso não vai ter preço. Que o Senhor possa colocar na nossa mente que, por mais que a recompensa seja boa, o mais importante é estar ao lado do Senhor, porque o Senhor não tem amor, o Senhor é amor. O Senhor não vai fazer tudo o que pode fazer, o Senhor já fez tudo o que poderia para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos, Senhor, ser tirados desse mundo de pecado. Fica conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém.